pessoal, tudo bem com vocês? O professor Roberto está passando aqui para fazer uma breve explicação a respeito desse decreto novo que começa a vigorar em alguns municípios do estado de Pernambuco no dia de hoje, dia 16 de maio de 2020. Muitas pessoas têm me procurado, têm feito questionamentos a respeito desse decreto, são muitas as confusões relativamente à interpretação desse decreto, do que é permitido, do que não é permitido, o que é que eu posso fazer, o que é que eu não posso fazer, eu posso sair de casa, não posso sair de casa, quais seriam as circunstâncias legais que me possibilitariam sair de casa. São muitas as dúvidas, muitos os questionamentos, as preocupações de algumas pessoas. Ontem, na cidade de Recife, houveram protestos e desses protestos desencadearam alguns mal-estares, algumas confusões. Eu resolvi fazer uma breve explicação a respeito desse novo decreto, do qual eu já te convido a observar comigo o decreto 49017 do recente dia 11 de maio de 2020, que dispõe sobre intensificação de medidas restritivas de caráter excepcional e temporário, voltada à contenção da curva de disseminação da Covid-19, do novo coronavírus, tá? Então, sem maiores delongas, vamos diretamente aos pontos que mais importam, os esclarecimentos. No que tange à utilização da máscara, o artigo 2º do decreto 49017 estabelece a compulsoriedade do uso da máscara dentro do território nacional durante os períodos que variam de 16 até o final de maio de 2020. Assim sendo, o artigo 2º declara que é obrigatória a utilização da máscara durante a vigência desse decreto. Agora, relativamente à circulação de veículos e pessoas, o artigo 3º do decreto ora em análise estabelece que, durante o período de 16 a 31 de maio, fica estabelecida a restrição de entrada e saída de circulação de veículos e de pessoas nos municípios de Recife, Olinda, Camaragibe, São Lourenço da Mata e Jaboatão. E aí, pessoal, me permita aqui agora um esclarecimento. O artigo 3º do decreto 49017 de maio de 2020 estabelece a regra geral relativamente à circulação de pessoas e veículos. E qual que é essa regra? A regra é da não possibilidade de sair de casa. E muitas críticas têm sido voltadas para esse decreto, batizando, inclusive, de decreto ditador, proibindo o direito sagrado e constitucional das pessoas de ir, vir e permanecer onde quer que lhe apraz. Bom, pessoal, como não pretendo aqui adentrar em debate político relativamente ao surgimento desse decreto, mas apenas fazer alguns esclarecimentos de suas possibilidades, o decreto foi estabelecido para evitar a disseminação da Covid-19, doença transmitida pelo novo coronavírus. Por isso que, em regra geral, a população desses 5 municípios deverão permanecer em casa durante os períodos de 16 a 31 de maio. Porém, em caráter excepcional, o parágrafo 1º do mesmo artigo 3º estabelece: apenas será permitido a circulação de veículos e pessoas que estejam em deslocamento para os seguintes fins. E nesse primeiro momento, o decreto estabelece 5 hipóteses de possibilidade de deslocamento, o que quebra a regra geral do caput do artigo 3º. Inicialmente, as hipóteses de deslocamento, de possibilidade de deslocamento, são: inciso 1, para atendimento de necessidades essenciais e
aquisição de gêneros alimentícios, medicamentos e produtos de higiene. 2, obtenção de atendimento ou socorro médico. E 3, prestação ou utilização de serviços bancários ou atividades análogas, como, por exemplo, as casas lotéricas. 4, deslocamento ao aeroporto e terminais rodoviários. E ele encerra com o inciso 5, trazendo a forma genérica da possibilidade de se admitir quebrar a regra do artigo 3º, que é o desempenho de atividades e serviços considerados essenciais. E aí você talvez esteja se perguntando, como é que eu sei agora que um serviço será essencial? Porque ele traz no anexo 1 o rol dos serviços que são considerados essenciais, dos quais eu não pretendo aqui fazer leitura do anexo 1, até porque ele é longo e o objetivo não é fazer leitura de letra de lei. O que você pode perfeitamente baixar o decreto 49.017 no seu browser, no navegador que você utiliza e poder verificar que decreto é esse. Mas o importante é que você entenda a regra geral da impossibilidade de sair e de suas exceções, que no primeiro momento seriam em número de 5. E por que seriam, professor? Porque esse decreto teve uma alteração. Alteração no dia 14 de maio, em que essas alterações modificaram alguns pontos do decreto matriz, dos quais nós vamos examinar um pouco mais para frente. Observe, nesse primeiro momento, se você verificar que esse decreto novo, ele trouxe agora algumas modificações, dentre elas a possibilidade de ampliação do que havia de 5 possibilidades de quebrar a regra geral, ele aumentou mais 2, quais sejam o atendimento, a intimação ou notificação de autoridade pública para comparecimento presencial em hora e dia marcado, e 7, condução de menores de idade entre as residências dos responsáveis pela guarda compartilhada. Logo, o decreto 49.017 abrange agora as possibilidades excepcionais de saída da residência, aumentando de 5 para 7. Porém, gente, entenda, a regra é não saia. Porém, excepcionalmente serão admitidos hipóteses de deslocamento. Entretanto, é imperioso, é fundamental que você entenda que as excepcionalidades, que agora são 7, como vimos, elas só poderão acontecer nos termos do artigo 5º do decreto 49.017, que estabelece a circulação de veículos automotores nas vias públicas existentes nos municípios abrangidos por esse decreto, exclusivamente para os fins previstos no parágrafo 1º do artigo 3º, que são inicialmente essas 5 hipóteses alteradas para mais 2, só poderá acontecer na modalidade do rodízio. Como você bem sabe, nos dias pares poderão rodar veículos com as placas pares e nos dias ímpares, veículos com as placas ímpares. Mais uma vez, o rodízio não serão para todos os cidadãos, mas tão somente para aqueles que estão inseridos no rol do parágrafo 1º do artigo 3º que nós já examinamos. Entretanto, o parágrafo 2º estabelece que referido rodízio não se aplicará a algumas situações, ou seja, essas situações estarão autorizadas a rodar independentemente do rodízio. Dentre elas, aos veículos utilizados para a obtenção de atendimento de socorro médico. Faz óbvia a interpretação que você não precisa agora pedir autorização do poder público para realizar um socorro no caso emergencial. Os incisos 2, 3, 5
2, 3 e 5, eles foram alterados por este novo decreto, que eu diria que é uma emenda ao decreto 49017, que é o novo 49024. E o que acontece é que ele estabeleceu algumas hipóteses de possibilidade de poder rodar fora dos termos do rodízio. Assim, pois, pessoal, entenda que a regra geral é: não será possível sair de casa. Entretanto, em casos excepcionais, o decreto ou o Estado autoriza sua saída, mas desde que em caráter de rodízio. Porém, em alguns outros casos, que você poderá observar mais detalhadamente quando pesquisar sobre os decretos, ora em comento, você verá que alguns outros casos nem precisam se adequar ao rodízio. Estarão livres, desde que obedecidas às peculiaridades estabelecidas nesses decretos. Isto porque, gente, o decreto ele traz consigo alguns anexos, e a finalidade desses anexos é de você poder perceber quais são as pessoas autorizadas a rodar, como é a hipótese do anexo 1, que traz as atividades essenciais, bem como ele traz modelos de declaração para aquelas pessoas que estarão autorizadas a rodar dentro do rodízio. Como, por exemplo, a declaração de atividade ou serviço essencial para estabelecimento privado, bem como ele traz declaração de atividade ou serviço essencial para servidor público. E, com o advento do decreto 49024, ele trouxe outros anexos que complementarão o anexo 49017. Além da alteração ou ampliação das atividades essenciais do anexo 1, ele também traz agora declaração de atividade ou serviço essencial prestado por pessoa física, entre outros, autodeclaração de atividade ou serviços essenciais, empresário ou profissional autônomo, como é o meu caso, por exemplo, no caráter de advogado e no exercício do magistério. Bom, pessoal, espero que eu tenha contribuído com o teu esclarecimento relativamente a esse decreto e sugiro, se você pode, fique em casa. Não entenda como ato ditatorial. Repito, não estou aqui defendendo partido político nenhum, mas tão somente a segurança de todos nós a respeito desse mal que tem alcançado a todo o planeta. Tá joia? Fica com Deus. Havendo novidades, o professor Roberto entra aqui para fazer suas explicações. Forte abraço, até mais.